Bom dia, bom dia, bom dia. A graça e a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, hoje, sexta-feira, dia 8 de maio de 2020. Estamos aqui ao vivo em mais uma live, buscando fazer uma reflexão breve de alguns minutos dentro da palavra de Deus, mas algo que nos traga a todos nós, fortaleça a nossa fé, edifique a nossa vida, alimente a nossa alma, aprofunde um pouco mais a nossa comunhão com o Senhor Jesus. Zelza, Sérgio, queridos, bom dia. Vocês aí na Bélgica, bom dia. Já é hora do almoço aí, né? Aqui ainda em Portugal, um pouco, uma hora a menos, mas que Deus abençoe vocês aí, queridos. Em nome de Jesus. Deus abençoe toda a comunidade cristã em West-Vlaanderen, na Bélgica, na região de Ieper. Deus abençoe cada vida, cada família ali. Luiz com a gente lá de Florianópolis, Santa Catarina, seja bem-vindo. Senhor te abençoe, abençoe todos os irmãos queridos aí em Floripa, toda a igreja querida do Campeche, a igreja do Rio Tavares, que nós começamos esse trabalho no Rio Tavares em 2007. Deus abençoe pastor Charles Ramos, sua esposa Priscila. Deus abençoe a pastor William, irmã Fátima, sua esposa, os irmãos queridos aí. Deus abençoe. Um bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom estarmos juntos nesta manhã, louvando ao Senhor. Quero começar orando. Vamos orar nesta manhã. Eu te convido a fechar os seus olhos, se você puder, aí aonde você está. Feche seus olhos, curva a sua cabeça um instante. Vamos orar ao Senhor nessa hora. Pai, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, no nome de Jesus Cristo, nosso Redentor, pelo nome, pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que nos comprou o acesso ao teu trono de graça, de glória, de poder, de soberania, de autoridade, de majestade. Temos, pelo sangue de Jesus, o acesso à tua presença. E por este sangue, por este sacrifício, neste nome, nós nos aproximamos de ti nesta manhã. Aqui em Sesimbra, Portugal, passa um pouco das 11h30 da manhã. No Brasil, o dia está começando, são um pouco mais de 7h30. Na França, na Bélgica, já é hora do almoço, os irmãos estão começando a se preparar para se assentar à mesa e participar e compartilhar o pão. Nós queremos, ó Deus, louvar o teu santo nome, queremos te adorar, te bendizer, queremos glorificar o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor que sara as nossas feridas, o Jeová Rafá, o Jeová Jirê, que supre as nossas necessidades, o Deus soberano sobre céus e terra, Deus bendito, Deus vivo, Deus verdadeiro, Deus único, ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Senhor Deus dos exércitos de Israel. Queremos, na manhã desse dia, glorificar o teu santo nome, glorificar-te, Senhor, te exaltar, te bendizer, expressar o nosso louvor e a nossa gratidão. Obrigado por tudo quanto o Senhor Deus tem feito nas nossas vidas e através das nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque temos o dom da vida e a saúde, mas principalmente porque os nossos nomes estão escritos no livro da vida e nós conhecemos e reconhecemos o Senhor, e só o Senhor, como o nosso Deus, o nosso Redentor, o Salvador das nossas vidas, o Deus das nossas vidas. Obrigado por esta convicção. Obrigado porque o Senhor nos transmitiu isto. Nesta manhã, Pai, abençoe a vida de cada um. Cada um que está conosco já conectado pela internet, cada um que irá se conectar, cada um que irá assistir depois esta gravação,
Que a tua bênção esteja sobre as suas vidas, em nome de Jesus. Que o Senhor os guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre cada um deles. Suas famílias, seus lares sejam envolvidos pela tua santa presença e guardados e protegidos pelo Senhor. E o Senhor nos fortaleça em espírito, fortaleça a nossa fé e nos encha do seu Santo Espírito e nos dê unção espiritual, autoridade espiritual, nos dê inteligência e sabedoria espirituais e nos leve, ó Deus, a sermos luz no meio destas trevas e a manifestar o teu reino, a tua glória, a tua vida e a tua presença em nós e através das nossas vidas. Nos abençoe, ó Deus, por misericórdia. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Graças a Deus. Bênção, queridos. Bênção, nesta manhã podemos estar juntos, louvando o nome do Senhor. E eu quero voltar ao texto que nós estávamos lendo ontem. E eu preciso trocar o óculos, né? Esse é o meu óculos normal para o dia a dia de tudo, né? Mas para tudo que for perto, eu preciso tirar esse aqui e trazer esse outro aqui para poder ajudar a enxergar as coisas que estão perto, né? Isso é problema de DNA, meu irmão, data de nascimento antiga. A gente que tem DNA, tem uma data de nascimento antiga, começa a ter esses problemas, precisa de um óculos para uma coisa, um óculos para outra coisa, né? Mas é bênção. Eu quero retornar ao texto, nós estávamos ontem falando em Mateus, capítulo de número 16, e eu queria me fixar no verso de número 18 em diante. Mateus 16, o verso 18 em diante, diz assim: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Falávamos ontem, Jesus chama para si a responsabilidade de edificar a sua igreja. Das coisas talvez mais difíceis em termos do reino de Deus, seja justamente plantar uma nova igreja ou revitalizar uma igreja. E pelo mundo inteiro existem milhares de igrejas necessitando serem revitalizadas. E porque encolheram tanto, diminuíram tanto a quantidade de pessoas e a capacidade dela de se reunir e de se autossustentar, que elas hoje precisam ser revitalizadas. Bom, essa é uma das coisas mais difíceis a se fazer. Não é fácil. Não existe literatura, não existe curso, não existe seminário, não existe algum lugar em que nos dê o pleno conhecimento de como plantar uma nova igreja ou de como revitalizar uma igreja. Existem ideias, existem teorias, e, claro, a literatura e os cursos ajudam, de alguma forma, trazem algum ensinamento, iluminam o entendimento, né, a respeito desse assunto e sempre servem de ajuda. Claro que sim. Mas é sempre o Senhor e o seu Espírito, é sempre Jesus, por meio do Espírito Santo de Deus, que vai operar a plantação de uma nova igreja ou a revitalização de uma igreja que precisa ser revitalizada. E assim, nós, como obreiros, pastores, missionários, presbíteros, bispos, apóstolos, patriarcas, seja qual for o título que der, nós precisamos dessa íntima comunhão com Jesus para receber dele a sabedoria, a orientação, a revelação do Senhor a respeito de como vamos plantar ou como vamos revitalizar esta nova igreja. E Jesus chama para si essa responsabilidade. Eu edificarei a minha igreja, diz o Senhor Jesus. Precisamos nos colocar nesta posição. Precisamos nos colocar na condição e na posição de sermos igreja de Jesus.
Precisamos nos colocar e nos submeter à condição, à posição de sermos igreja de Jesus Cristo na face da terra, para que sejamos edificados pelo Senhor, alimentados por Ele, fortalecidos por Ele e inspirados pelo Senhor. Sejamos levados à condição de sal no meio da podridão que a sociedade hoje vive, à condição de luz em meio à escuridão que o mundo está vivendo. E o mundo hoje está numa escuridão imensa, necessitando de uma igreja que realmente seja luz. Nunca, talvez, há séculos que talvez não haja uma necessidade tão grande de que os crentes individualmente, porque os templos estão fechados, a igreja não está se reunindo mais nos templos, em seus cultos comuns, às quartas à noite, quinta à noite, domingo de manhã, domingo à noite, e os crentes agora são pequenos cristos. Os crentes, os membros, você, meu irmão, minha irmã, membro comum da igreja, você não tem cargo nenhum, você não foi consagrado a nada especificamente falando, mas você hoje é um pequeno Cristo, uma pequena igreja andando por este mundo, um mundo que está em trevas, um mundo que está em desespero, um mundo que está angustiado, um mundo que está sem esperança, um mundo que está paralisado pelo medo, pela ansiedade, pelo pânico. E nós, cristãos, somos pequenos cristos, somos pequenos luzeiros, somos a luz que Jesus está semeando sobre a face da terra para edificar a sua própria igreja. E nós não podemos fugir a essa responsabilidade neste tempo, neste momento. Queridos, Jesus vem e diz a Pedro e aos seus discípulos naquela hora: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus está ali dizendo aos discípulos, num momento de intimidade com eles, num momento de reunião com eles, afastado da multidão, Jesus se separa um pouco da multidão para buscar a presença, a intimidade, a conversa com os seus discípulos. E naquele momento há uma grande revelação. Pedro, inspirado e dirigido pelo Espírito Santo, revela: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus coloca, então, olha, esta revelação é a base, ela é basilar a respeito do nosso cristianismo, a respeito da igreja. O que nos diferencia dos judeus, dos muçulmanos, dos indianos, o que nos diferencia dos shintoístas, dos budistas, é que nós cremos que Jesus Cristo foi um homem nascido de uma mulher virgem, concebido pelo Espírito Santo de Deus, por obra miraculosa do Santo Espírito de Deus no ventre de Maria, e que este homem encarnou a própria pessoa da divindade. Deus, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que criou todo o universo e as estrelas e as constelações e as galáxias, que criou tudo o que há e tudo o que há subsiste nele e existe por causa da sua palavra. De Deus saiu uma porção de Deus e se encarnou na pessoa de Jesus Cristo. É esta a grande fé e a grande confissão nossa e a base da nossa convicção cristã. Não somos judeus, nem muçulmanos, nem shintoístas, nem budistas, nem hindus, porque cremos nisto como um fato. E que este homem encarnado Deus, Deus encarnado neste homem, morreu numa cruz, pregado ali, injustamente, mas pelos nossos pecados, nos substituiu ali. E este homem morto ressuscitou e hoje está vivo e está nos céus. E de lá
nos enviou o Santo Espírito de Deus, que vive em comunhão conosco, que é Deus conosco, que é Deus em nós. E nós fomos transformados em filhos de Deus. Nós recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Nós que não éramos, hoje somos. Nós que estávamos separados, hoje estamos unidos. Nós que estávamos desagregados, hoje somos participantes da graça e da glória de Deus, porque Jesus Cristo nos redimiu, nos resgatou, nos comprou, e nós estamos hoje em plena paz e comunhão com Deus, por meio deste sacrifício de Jesus, pela ação, a aplicação do Espírito Santo em nossas vidas. Jesus diz: Pedro, quem te revelou isso foi o Espírito Santo. E sobre esta revelação, sobre esta rocha, esta afirmação, eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. De um modo geral, as pessoas têm a ideia de que a igreja está numa posição defensiva, como se o inferno estivesse atacando a igreja e então a igreja estivesse se defendendo do inferno. Há muitas pessoas que leem este versículo de Mateus 16, 18 e entendem as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja como a igreja numa condição de defesa e o inferno não pode ir contra a igreja. Na verdade, perceba bem esse texto. Jesus está falando o inverso. São as portas do inferno e portas, em primeiro lugar, porta é uma arma de defesa. As defesas que você tem na sua casa para que ela não seja invadida são portões, portas, chaves, cadeados, correntes que você coloca para que o mal não entre dentro da sua casa. Agora, o inferno parece que também tem portas. E Jesus então diz, olha, as portas do inferno, as defesas do inferno, aquilo que o inferno imaginar, arquitetar, planejar, construir, edificar para se proteger da ação da igreja, não terá capacidade de impedir a igreja de entrar até ali e tirar as pessoas de lá de dentro. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja não está numa posição defensiva, se defendendo do inferno, se defendendo do diabo, se defendendo de Satanás. A igreja de Jesus Cristo, ela é chamada a uma posição ofensiva. Ela é chamada para estar na vanguarda. Ela é chamada para estar à frente. Ela é chamada para ir em direção ao próprio inferno, sabendo que as melhores defesas que o inferno tiver contra ela não serão capazes de resistir à ação da igreja edificada por Jesus Cristo, cheia do Espírito Santo de Deus, uma igreja avivada. O inferno não será capaz de resistir a ela. E prova é que todas as vezes que os filhos de Deus se unem em oração, se unem num só propósito, se unem num caminho de busca ao Senhor, os filhos de Deus são vitoriosos e a igreja é vitoriosa, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Essa é uma realidade, essa é uma realidade da palavra de Deus. Jesus dá fiança a isto. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que nós precisamos, então, nos colocar na condição de sermos esta igreja que é edificada por Jesus Cristo. Esta igreja que é edificada por Jesus, porque as portas do inferno não resistem a ela.
E aqui a palavra igreja, ela tem já naquela época um significado de ajuntamento, de reunião de pessoas. Então, uma congregação de pessoas, uma reunião de pessoas, uma assembleia de pessoas. E esta assembleia de pessoas, esta reunião de pessoas, esse congraçamento de pessoas, desde que eles estejam ali reunidos em prol de Jesus Cristo, pela palavra de Deus, pela ação do Espírito de Deus, essas pessoas serão edificadas por Jesus. E sobre elas haverá um poder espiritual contra o qual o inferno, e muitas das vezes em algumas palavras, em algumas Bíblias, você vai encontrar, em vez de inferno, a morte, porque é uma tradução muito semelhante. Quando Jesus diz inferno, ele também está querendo dizer a morte. A morte não terá poder contra a igreja. E nós não somos chamados para a morte, nós somos chamados para a vida, nós não somos chamados para uma morte eterna. E a morte não era o plano de Deus. Quando Deus cria o homem, Deus o cria para a eternidade com ele, mas o pecado traz a morte. E o salário do pecado é a morte. Agora, não somos chamados para a morte, nós somos chamados para a vida. E nós vamos viver eternamente com Jesus Cristo. Todo aquele que vive e crê em mim, diz o Senhor Jesus, ainda que esteja morto, viverá. E esta é a palavra para as nossas vidas. Todo aquele que vive e crê no Senhor Jesus Cristo, ainda que morra fisicamente, ainda que morra eventualmente de qualquer coisa, e nós morremos de câncer, nós morremos de queda de avião, nós morremos de acidente de carro, nós morremos de batida de moto, nós morremos de infarto, nós morremos de muitas coisas, além do Covid-19. E talvez seja apenas mais uma destas coisas capazes de levar a nossa vida física, mas nenhuma delas é capaz de levar a nossa vida espiritual. Jesus Cristo vem e diz claramente: eu sou Deus, ainda chama a atenção. Não vistes o que está escrito? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. Quando Deus disse isso, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Deus diz isto a Moisés, séculos depois da morte física de Abraão, de Isaac e de Jacó. Abraão, Isaac e Jacó já estavam mortos há séculos, fisicamente mortos há séculos. E Deus estava dizendo no tempo presente: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Isso indica claramente que Abraão, Isaac e Jacó estavam vivos, espiritualmente vivos, e ainda servindo a Deus, ainda eram servos de Deus. No mundo espiritual, ainda serviam a Deus e ainda gozavam de plena comunhão com Deus, e o Senhor Deus ainda era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja edificada por Jesus. Meu irmão, minha irmã, na manhã desta sexta-feira, eu quero trazer esta reflexão, Mateus capítulo 16, o verso 18, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu quero que eu e você possamos nos fortalecer na visão da palavra de Deus, entendendo e percebendo claramente que o Senhor mantém o seu reinado, Jesus Cristo vive, é Rei e Senhor sobre todas as coisas, sobre nós, sobre sua igreja. A igreja não precisa de governantes crentes para avançar. A igreja de Jesus Cristo não precisa de reis crentes em Jesus Cristo para ela avançar, ela crescer. Ela não precisa de primeiros ministros crentes em Jesus Cristo para avançar e crescer. Ela não precisa de presidentes, governadores, prefeitos, senadores, deputados, parlamentares, crentes em Jesus Cristo, para que ela possa avançar e crescer. A igreja de Jesus Cristo não é edificada politicamente
humanamente. Ela é edificada por Jesus Cristo, o cabeça da igreja, por meio da ação do Espírito Santo de Deus na vida dos crentes em Jesus Cristo e daqueles que congregam na congregação da fé em quem é Jesus, Deus feito homem. Nós vimos a sua glória, nós tocamos na palavra viva, vai dizer o apóstolo João. Claro, muito bom que todos fossem crentes, inclusive os reis, inclusive os primeiros ministros e presidentes e senadores e deputados e governadores e prefeitos e vereadores. Quem dera se todos eles fossem cristãos. Quem dera se todos eles fossem crentes em Jesus Cristo e também participassem desta edificação espiritual em Jesus Cristo. Quem dera. Mas, e seria bom que fossem, e como é bom ter alguém que nos lidera e que é cristão, mas a Igreja de Jesus Cristo não depende disso. A Igreja de Jesus Cristo depende de Jesus Cristo e da ação do Espírito Santo de Deus. Você pensa que Deus não pode acabar com a perseguição na Coreia do Norte com um estalar de dedos? Pode. Você pensa que Deus não pode acabar, tirar da face da terra aquele déspota, ditador que governa a Coreia do Norte e, junto com ele, todas as pessoas que escravizam cristãos barbaramente na Coreia do Norte? Deus pode fazer isso assim, ó, com um piscar de olhos. Deus tem todas as coisas no seu controle. Deus pode mudar o governo da China, Deus pode mudar o governo do Irã, a hora que Deus quiser, sem esforço, porque tudo está no controle de Deus. Mas a igreja de Jesus Cristo, ela depende de Jesus Cristo. E é Jesus quem defende e protege a igreja. É Jesus quem defende, edifica, protege, fortalece e alimenta a igreja. E Jesus é aquele que opera através da igreja. É Jesus quem opera através da igreja. E operando através da igreja, é Jesus quem faz a igreja crescer. É a ação espiritual de Deus, do Espírito Santo de Deus, no meio dos crentes, que leva a igreja a crescer. Jesus poderia transformar o mundo político, social, econômico, a hora que ele quisesse, com um piscar de olhos. Isto para Jesus não é nada. Mas se interessa a Jesus que parte da igreja no mundo hoje seja perseguida, parte desta igreja será perseguida, meu irmão, minha irmã. E se interessa a Jesus que parte da igreja goze de liberdade plena, gozará de liberdade plena, porque é Jesus o cabeça da igreja. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esta é a nossa garantia. Jesus chama para si a responsabilidade de edificar a sua igreja. O que nós precisamos é nos aproximar de Jesus, nos colocar, nos submeter debaixo da potente mão de Deus, aguardar que o Senhor manifeste o seu poder através das nossas vidas e garantir pelo nosso lado de que nós somos esta igreja de Jesus Cristo que é edificada por Ele. Tomamos a consciência e sigamos o caminho onde tenhamos a certeza de que nos colocamos na condição de sermos esta igreja edificada por Jesus Cristo. Porque todo o resto, meu irmão, estará garantido pelo Senhor. Todo o resto, minha irmã, estará garantido pelo Senhor. E ainda que a morte física bata a nossa porta, nós estaremos firmes com Jesus,
porque eternamente estaremos servindo ao Senhor Deus e tendo o Senhor Deus como Deus das nossas vidas. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Isto séculos após a morte física de Abraão, Isaac e Jacó. Eles continuavam servindo a Deus e tendo o Senhor Deus como Deus das suas vidas. Queria, nesta manhã, orar com você, agradecido por você que participou conosco nesses 30 minutos de meditação, de reflexão. A mensagem vai ficar gravada tanto no Instagram como no Facebook, a mensagem vai ficar gravada. Daqui a alguns minutos, esta mesma mensagem estará disponível no meu YouTube, você pode compartilhar, e eu peço com carinho, por favor, compartilhe esta reflexão, esta live no seu Facebook, no seu Instagram, no seu YouTube, nos ajude. Nós estamos todos os dias, começamos essa semana, desde segunda-feira, todos os dias, às 11h30 da manhã, horário aqui de Portugal. Nós estamos na cidade de Sesimbra, em Portugal, próximo a Setúbal, próximo a Lisboa, e estamos aqui passando esta quarentena, passando esse estado de emergência que está no mundo inteiro, aguardando que tudo isto passe para que as coisas caminhem. Enquanto estamos aguardando, nós estamos já trabalhando, estamos evangelizando os vizinhos, estamos já com um pequeno grupo que está se reunindo todos os domingos e esperamos já nesse domingo reunir em torno de 10 pessoas. E nós nos assustamos porque imaginávamos que ia ser muito devagar a coisa, né? E até pelo estado de emergência, a impossibilidade de movimentação. Mas nós já temos um pequeno grupo que estamos nos reunindo aos domingos à tarde aqui em Sesimbra, e estamos reunindo daqui a pouco já quase 10 pessoas, e nós louvamos a Deus por isso. Já há crianças se reunindo, e nós estamos felizes com isso. Apesar do coronavírus, apesar da pandemia, apesar do estado de emergência, apesar da quarentena, a palavra de Deus não está presa, aleluia! A palavra de Deus está solta, livre e em plena condição de se espalhar. Então, ore por nós, participe do nosso ministério. Nós chegamos aqui na Europa dia 17 de fevereiro e estamos nessa situação. Mas enquanto estamos trabalhando, servindo ao Senhor, com muita alegria no nosso coração. Graças a Deus, eu, Kellen, Marcos Antônio, Davi Miguel, estamos bem de saúde, todos estamos bem de saúde aqui, não tivemos até esse momento nada assim de relevante, graças a Deus. Estamos há pouco, desde o dia 31 de março, estamos morando nesta casa aqui na cidade de Sesimbra, passamos esse período de 17 de fevereiro até 30 de março, um pouco atribulados aí, nós nos mudamos 4 vezes em 6 semanas. Foram 4 mudanças em 6 semanas, foi muita correria, mas já estamos desde o dia 31 de março nesta casa, com internet, e queremos abençoar os irmãos, convidar os irmãos a estarmos juntos. Então eu te convido, todo dia, de segunda a sábado, às 7h30 da manhã, horário do Brasil, 11h30 da manhã, horário aqui de Portugal, 12h30, horário da França e da Bélgica, nós estamos trazendo uma reflexão em torno de 30 minutos. É uma oração e uma reflexão bíblica, e algo que possa trazer fortaleza à nossa fé, à sua vida espiritual, preocupados com você. Sabemos que as igrejas estão fechadas no mundo inteiro, em toda a Europa, América Latina, Estados Unidos, as igrejas estão fechadas e preocupados com você. Queremos trazer algo que possa fortalecer o seu dia, a sua fé, a sua comunhão com o Senhor. Então eu te convido, venha participar todos os dias nesse horário, 7h30 da manhã no Brasil, 11h30 da manhã em Portugal, 12h30 na França e na Bélgica. Venha participar desta live, compartilhe esta live no seu Facebook, no seu Instagram, no seu YouTube. Daqui a alguns minutinhos ela vai estar no meu YouTube disponível. E que o Senhor Deus te abençoe,
Que o Senhor Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu lar, em nome de Jesus. Que você seja visitado pelo poder do Senhor e que juntos nós possamos tomar a decisão de sermos esta igreja que se coloca debaixo do poder de Jesus, para ser edificada por Jesus, fortalecida por Jesus, e sendo por ele edificada e fortalecida. Ela não teme o inferno, ela não teme o mal, ela não teme a morte, porque ela sabe que nossa vocação é a vida, ainda que a física acabe, a espiritual é eterna, e é para isso que o Senhor Deus nos chamou, para uma eternidade de glória, de poder, de vida plena, de sabedoria, na presença do Senhor Deus dos altos céus, diante do seu trono. Vamos terminar orando? Convido você a orar comigo nessa hora, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Irmã Sônia, lá de Itaperuna, está conosco. Deus abençoe. Minha sogra está conosco também nesta manhã, e eu deixo um pedido de oração. Nesta madrugada, nesta noite de ontem para hoje, o meu sogro se internou com Covid-19, aí no Brasil, aí em Nova Iguaçu. Ele está internado no hospital em Nova Iguaçu. Eu peço que você ore por ele. A minha cunhada está também com Covid-19, está em casa, se tratando em casa. Graças a Deus, minha sogra, meu cunhado, meus sobrinhos, estão todos bem e nós louvamos a Deus por isso. Mas eu peço e compartilho com você, ore por eles, ore pela nossa família, ficou aí. Meu filho João Gabriel está bem, minha nora Cadija está bem, graças a Deus, e que o Senhor esteja guardando a todos. Oremos. Pai, no nome de Jesus, rendemos a Ti, Senhor, nosso louvor, a nossa gratidão. Obrigado pelo dia de vida, obrigado pela saúde, mas principalmente obrigado porque os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Obrigado porque fomos feitos filhos de Deus. Obrigado porque fomos transformados em templo para o Teu Espírito Santo. Obrigado porque somos igreja edificada por Jesus. Obrigado porque somos chamados a ser luz no meio destas trevas. Obrigado porque fomos transformados em sal no meio da podridão desta sociedade. Obrigado porque confiamos no Senhor e temos o Senhor nas nossas vidas. Eu rogo, Pai, em nome de Jesus, abençoe a vida do meu irmão, da minha irmã, abençoe essa família que participou conosco desta live, abençoe esta vida que vai assistir depois, vai ficar gravado e vai poder assistir depois e participar depois. Abençoe estas vidas em nome de Jesus. E que o Senhor seja glorificado através de todos nós, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Andréia, Deus te abençoe, Andréia. Deus te abençoe, Edivaldo. Elaine, Deus abençoe, Elaine. Andréia, querido, dá um beijo grande e gostoso aí no Edivaldo, esse teu namorado bonito, viu? Aldalete, irmã Aldalete, lá de Florianópolis, também ligada conosco, irmã Elaine, da Cibiluz. Irmã Elaine, dá, por favor, o meu abraço com carinho, o meu beijo a toda a querida Cibiluz, em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe cada vida, cada família, no nome de Jesus Cristo. Nós nos reencontramos amanhã, sábado, às 7h30 da manhã aí no Brasil, 11h30 aqui em Portugal, e amanhã à tarde nós teremos aí uma outra live maior, que aí é um culto, a gente põe louvor e tudo mais. Deus te abençoe, boa sexta-feira, em nome de Jesus. Tia Tânia, minha professora do primário, tia Tânia foi minha professora na 4ª série primária. Tia Tânia, beijo, tia Tânia. Deus te abençoe, tia Tânia. Deus te guarde, Deus te proteja aí nesse Rio de Janeiro, nessa Copacabana linda. E não sei se o seu escritório está aberto hoje, mas se abrir, uma boa sexta-feira, tia Tânia. Deus abençoe.